Olá, sou Trindade Costa e quero que você seja bem-vindo ao Pódio. E para iniciarmos, eu conto com a presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação, Simprosan. Eu tenho a satisfação de conversar com a professora Clarice Rebelo. Que bom lhe ver no pódio, professora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Trindade. É uma satisfação também para a gente estar conversando sobre um assunto tão relevante para a sociedade santarena. A senhora que atua há muito tempo na área da educação, fale um pouco quais os caminhos que a senhora percorreu para chegar até aqui nessa sua trajetória tão bonita. Trindade, eu tenho muito orgulho de contar a minha história como educadora e professora, né, que a gente faz uma pequena diferença entre educador e professor, mas acaba que juntando, né, dá esse potencial à pessoa que se disponibiliza a contribuir com a vida do outro, porque quando a gente ensina, a gente aprende, e aprendendo a gente também ensina, e quando a gente ensina com dedicação, com amor, quando é nato esse dom, né, então a gente tem a maior alegria e satisfação de conversar sobre esse assunto, de trabalhar com as pessoas. A senhora atua na educação no município também como professora, né? Eu só atuo no município como professora. E é presidente da entidade do Simprosan. Agora a senhora... Estou presidente do Sindicato dos Profissionais da Educação no município. Sim. Quais são os maiores desafios que a senhora enfrenta como professora do município e como a senhora lida com as diversidades de alunos em sala de aula? Eu vou te falar de como comecei a minha carreira, né, a minha história. Em 91, eu iniciei meus trabalhos, eu tinha 19 anos, mas meu sonho desde criança era ser professora. Nossa, eu só brincava de professora. Legal. Então, eu vim para Santarém. Eu sou do Tapará, mais precisamente do Tapará-Miri, meus pais assim muito humildes. Eu vim para Santarém para morar com uma família e naquela época a gente estava cuidando de criança, né, ser babá. E aí eu vim estudar também. E aí estudei e me formei em ciências humanas naquela época, né, que era o científico, né, era o magistério, ou ciências humanas e tudo, eu optei por ciências humanas. Mesmo porque quando eu cheguei em Nova Aradolfo não tinha mais vaga para magistério. Então, e depois, quando eu ia e vinha de férias, né, estava de férias em Santarém, ia para o sítio brincar, e eu muito envolvida com a igreja. Meus pais sempre foram catequistas, sempre nos encaminharam, né, para uma vida de qualidade espiritual, qualidade ético-moral, enfim. Então, eu aceitei uma vaga lá. Fui convidada pela comunidade. Então, você vê, eu não tinha magistério, não tinha essa formação. Eu só tinha vontade de trabalhar como professora. E como a comunidade via esse desenvolvimento na minha pessoa, muito comunicativa e tudo, eles me convidaram e eu aceitei, eu fui. Então, eu era professora leiga, chamada nessa época professora leiga, que significava sem magistério. Mesmo assim, eu comecei. Comecei com uma turma de 70 alunos, num multisseriado. Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. A multisseriada é aquela sala onde ficava duas turmas ou mais? No meu caso, era uma sala com 4 turmas. Olha só, meu Deus. E eu sem formação. Mas eu sempre, quando a gente tem essa vontade, quando a gente tem esse dom, a gente abraça isso porque é um querer da pessoa, né? E o que foi que eu fiz? Eu vi na época era o professor Navarro, o secretário de Educação, e ele me deu um teste, eu fiz, passei nesse teste, ficaram felizes comigo e tudo, e eu muito mais ainda, né? E eu já saí na casa dos meus conhecidos pedindo livros para levar para a comunidade, porque lá a escola era só um barracão, com aquelas carteiras duplas que sentavam de 4. Olha só, que realidade difícil. Eram poucas, né? Eram poucas. Então,
E levei, ia levando, meus pais me ajudaram muito, também conduzindo esse material para lá, para a comunidade. E a comunidade, assim, sempre muito receptiva, muito colaboradora. As mães que faziam a merenda. E, nessa época, um professor, em uma escola, ele era o gestor, o secretário, o professor, ele era tudo. Porque a gente trabalhava só nas comunidades. E aí eu fui levando. E apareceu o Projeto Gavião. Esse projeto que vinha para formar os professores leigos. Então, a Santarém chamou todos os professores leigos do município, que não tinham magistério, mas que, para continuar, já pela LDB, né, para continuar, tinha que ter a formação em magistério. Aí a gente vinha em julho, janeiro para Santarém. Nesse tempo, a formação era lá na escola Chico Roque, a escola técnica lá em São Brás. Então, as pessoas vinham da várzea, vinham do Planalto, da Cruaúna, da BR, e o pessoal aí do Eixo Forte também, Lago Grande, Tapajós, Arapiuns, aqui da própria cidade. Muitos se juntavam para fazer esse curso, e os professores eram os professores da universidade, que davam aula para a gente por período. Né? Em julho vamos ter tais disciplinas, em janeiro outras, então era intensivo. Nós ficávamos ali, dormíamos lá, mesmo no Chico Roque, nessa escola técnica, que até hoje existe. Sim. E então, para nós, que já éramos professores, que já estávamos atuando, nós só estávamos aperfeiçoando a nossa prática. Nós fomos conhecer a teoria daquilo que nós já fazíamos. Então, foi assim um momento, uma troca muito boa, uma experiência muito boa, porque nós descobrimos que nós já fazíamos trabalhos práticos que Piaget ensinava, que Emília Ferreira ensinava, que Paulo Freire dizia. Então, nós fomos descobrir, poxa, a gente já faz isso. E como foi bom para nós sabermos que uma prática que a gente já estava realizando estava sendo ensinada nas universidades por educadores renomados no país. Né? Então, isso para nós foi maravilhoso. A gente se sentiu assim vitorioso. Poxa, a gente acertou no que a gente está fazendo. E, no meu caso, que eu era professora nesta época, na várzea, nós iniciávamos, até hoje, na verdade, a várzea iniciava as suas aulas em julho e terminava em abril. Levava direto, sem parar, não tinha 15 dias de Natal, não tinha mês de férias, nada. Era direto. Por quê? Porque quando a enchente acontece, né, no Rio Amazonas, o Rio Amazonas, ele não dá trégua para a terra, não. Ele cobre tudo, ele simplesmente é o pai da várzea. Transforma todos os hábitos ali, né? Transforma tudo, ele é o... Assim, para nós da várzea, nós achamos que o Rio Amazonas, ele domina a vida das pessoas na várzea, a vida, a natureza, enfim, em si. Ele domina, porque ele muda tudo. Uma ilha que estava aqui hoje, amanhã pode não estar mais. Uma árvore que estava aqui, a terra caída pode estar transformando aquele espaço. Nós temos muitas histórias com isso. Várias escolas desapareceram, saíram de onde estavam, tiveram que ser construídas na Restinga, mais em cima, por conta das terras caídas, que é um trabalho que o Rio Amazonas faz, ele prepara a sua calha. Né? E quando a gente começa a entender esse trabalho dele com a população ribeirinha, a gente se sente assim, pessoas totalmente privilegiadas e protegidas pelo rio. Você sabe por quê? Porque se você for olhar a várzea de cima, as pessoas vivem em pequenas ilhas compridas, que são as restingas, dentro d'água, em cima d'água. E que, quando ele quer, ele cobre tudo e vira só uma água, né? Vira só um mar, a várzea. Então, que milagre é esse de vivermos ali, né? Sim. Como é que a gente consegue? É uma realidade da Amazônia, né? Uma realidade da Amazônia. E enquanto a gente não sabe disso,
a gente entende tudo normal. É tudo normal. Nasci aqui, me criei aqui, foi sempre assim. No verão eu planto eu só tenho plantio de coisas rápidas que dão em 6 meses, né? Não posso plantar feijão, não posso plantar arroz, melancia, jerimum, milho, é tudo assim. Então, as crianças, as escolas, elas têm que acompanhar esse ritmo de vida do Rio Amazonas. Não é outra coisa, é o rio que manda. Sim. Porque se ele não enchesse, se não acontecesse o trabalho das enchentes do Rio Amazonas, mais especificamente para a várzea, as escolas funcionariam normal. Começava em fevereiro, tinha as férias em julho, terminava em dezembro, tem 15 dias de recesso e depois retorna normal. Mas é diferente porque o rio faz ser diferente, o rio faz a vida ser diferente. E as crianças, elas aprendem muito com isso. Então, quando os professores da várzea, eles conseguem conceber isso, esse trabalho todo do rio, eles não precisam de mais nada para dar uma aula. A senhora fez uma especialização nessa área da questão ambiental, né, professora? Educação ambiental, porque eu sou apaixonada por isso. Eu sou apaixonada. Você vê que quando eu falo, eu me emociono, porque é meu isso, está dentro de mim, é da minha terra que eu estou falando, né? Com certeza, de uma realidade que a senhora viveu, ainda vive, né, professora? Que a senhora vai lá constantemente. Nunca abandono, com certeza. E, professora, diante disso tudo, como é que a senhora está vendo essa mudança climática, essa temperatura altíssima que a gente está vivendo em Santarém? Pois é, por isso que eu ia chegar aí com você, Trindade, pelo seguinte: na várzea, as escolas ribeirinhas, elas trabalham muito essa questão ambiental, mesmo sem saber se é educação ambiental ou não o que estão fazendo, porque as pessoas amam suas realidades e elas precisam do solo protegido para que elas possam ter suas plantações. Preservar o meio onde vive, né? Preservar o meio onde vive, porque é de onde sai o sustento. Sim. Precisam conservar a água, porque é de lá que sai o alimento da maior parte do ano, é o peixe, né? É a água, enfim. Então a gente, como eu te disse, a gente leva os livros para aprender outras realidades, porque a nossa é só olhar para o lado, para cima, que você já está aprendendo, já é um aprendizado. Então, vem o aprendizado dessas crianças. E quando a gente vem para a cidade, para a zona urbana, no caso, eu deixei a várzea e vim para a cidade. Eu vim assumir a Escola da Floresta. Na verdade, nós viemos instituir a Escola da Floresta em Santarém, com a minha experiência em educação ambiental pelo IPAM, porque eu era educadora ambiental do IPAM, voluntária, graças a Deus, onde eu aprendi muito, foi uma faculdade para mim o IPAM. Por exemplo, a turma do interior, a gente cresce vendo a cuieira. A cuieira vai dar os frutos, as cuias, tem as cuieiras com as cuias pequenas, as cuias médias e as cuionas, né? E a gente, o que a gente fazia com isso? A cuia para usar como utensílio doméstico, o balde para carregar água, a outra que a gente faz, esqueci o nome agora, para mexer a farinha no forno. E quando você não consegue enxergar outra coisa dali, mas aí quando o IPAM vem e te diz que você pode fazer o globo terrestre na cuia e que você pode dar uma aula sobre geografia com as crianças, quando eles te dizem que dali você pode fazer um artesanato, que você pode sustentar sua família com aquilo ali, que você pode fazer abajur, que você pode fazer tanta coisa, então abre um outro leque, é um outro olhar só para uma planta que é a cuieira. Sim. E aí começa a te despertar para as outras, para o ouriço de castanha, a nossa, né, a sapucaia, aquele ouriço grande, lindo, que você pode fazer vaso, que você pode fazer N's, conforme a sua criatividade. Enfim, então você, a partir de um olhar, você vai tendo outros, você vai despertando para outros. E você vai vendo que a sua realidade, que você está num lugar rico de coisas, que é o Pará, que é a várzea, que é a Amazônia.
Com os próprios recursos, a gente pode mudar a realidade, né, professora? Mudar a realidade. Então, a gente precisa dizer isso para as nossas crianças. Os educadores, os professores precisam trabalhar em cima das coisas nossas, para que a gente conheça e nos reconheça num lugar que é nosso. Sim. E trate como nosso. Eu sempre dizia para os meus alunos, quando você acorda de manhã, o que você faz? Você vai para a beira do rio, toma seu banho, volta. Vai trocar de roupa e vai se olhar no espelho, vai arrumar o seu cabelo, se ajeitar para você vir para a escola. A sua comunidade precisa ser tratada dessa maneira. Quando você acorda, olhar para a sua comunidade, o que eu posso ajudar? Não. Eu vou deixar o lixo da minha casa espalhado pela minha comunidade? Eu posso reutilizar vários resíduos sólidos aqui na minha casa ou na escola? Ele pode ser um recurso pedagógico para mim? Pode. Então, quando a escola abre esse leque que eu te falei ainda agora do IPAM, ela abre para os alunos o potencial dele, ele vai começar a fluir, despertar. Não, mas eu sei fazer isso, eu posso. E aí as crianças começam a desenvolver seus talentos a partir da visão do professor, da escola. E aí ela já começa a se despertar. Então, quando você olha hoje, vê que seu trabalho, há 30 anos atrás, que eu estou com 32 anos nessa profissão, que ele fluiu, que agora ele tem resultados bons, isso daí já é o pagamento, né? É uma precatória. Com certeza. Durante toda essa sua trajetória, que a senhora viveu, essa sua experiência, hoje a senhora pode contribuir de outra forma com a classe toda, né, professora? Além de ter contribuído com essas realidades, continuar contribuindo ainda, né? A senhora pode contribuir com a classe dos professores. Isso. Acho que a senhora, nesse momento, a senhora está à frente do Simprosan, né? Isso. Que é uma entidade que tem mais de 50 anos de organização sindical e ela representa esses professores, essas instituições de educação da rede pública do município de Santarém. E aí, recentemente, a senhora foi eleita, né, a presidir esse sindicato. O que isso representa para a educadora e para seus colegas de luta, professora? Isso representa, assim, uma uma oportunidade de você olhar os educadores, os associados, como um todo, onde eles estão. Porque quando você vem do interior, você vem de uma realidade diferente da zona urbana. Quando você chega na zona urbana, você se depara com uma realidade totalmente diferente. E aí você começa a conhecer as outras realidades da terra firme, Lago Grande, Arapixuna, Arapiuns. Você começa a conhecer a realidade do Eixo Forte, da BR, do Planalto Curuaúna, que é Curuaúna 1, 2 e 3. Então, você começa a conhecer e identificar os seus colegas, onde eles estão, do que eles precisam. E como este sindicato pode chegar até esses seus colegas, esses servidores associados. Eu friso aqui porque o Simprosan, ele é sustentado pelos seus associados, ele não tem recurso de outra fonte, é só dos seus associados. E como é que eu posso contribuir com eles? Por exemplo, que curso eu posso estar trazendo para os nossos colegas do Planalto? Quais são as maiores dificuldades que eles estão tendo agora e que eles precisam para eles continuarem com a profissão deles, para eles continuarem trabalhando com dignidade? O que o pessoal lá do Tapajós, Arapiuns, os próprios da Várzea e de Santarém, aqui da zona urbana, estão precisando? Por exemplo, agora foi anunciado o concurso público. O Simprosan se organizou lá o concursinho. Capacitar os colegas, né? Capacitar os colegas que pretendem fazer o concurso público. E o que nós fizemos? Nós fomos atrás dos melhores professores para dar esse cursinho, porque a gente precisa devolver esse valor que eles colaboram todo mês em atividade, em ações que vai contribuir com o profissional deles e até com a vida pessoal. Hoje, o Simprosan, ele abriu várias portas. O Simprosan está super humanizado. Nós temos cardiologista, nós temos clínico geral, massoterapeuta, 3 psicólogos atendendo na sede. Fora um balneário paradisíaco que nós temos no Eixo Forte, ali em São Brás. Lá eu conheço, é muito bonito, não é? É muito bonito. Onde
Qualquer associado pode ir com a sua família neste calor da cidade, chegar lá, se refrescar, conversar, sair um pouco dessa movimentação, dessa muvuca que é a cidade, levar as crianças, onde os professores podem levar suas turminhas para conhecer, para ter uma aula diferente, porque lá tem vários locais onde a gente pode dar uma aula de educação ambiental, geografia, enfim, matemática e tudo. A gente só tem que enxergar o nosso conteúdo no lugar onde a gente está. O sindicato oferece tantas possibilidades boas para o profissional associado estar ligado à entidade, participando de alguma forma. Quais são as principais reivindicações do sindicato e dos profissionais da educação? Como a entidade está trabalhando para garantir as melhores condições de trabalho e salário justo para os profissionais? Essa questão salarial é uma luta do Simprosan e está com 34 anos de luta e vitórias. Graças a Deus, hoje Santarém paga o piso nacional. Os nossos colegas professores, principalmente aqui, recebem o piso nacional. O sindicato está sempre em cima, conversando, dialogando com o governo, com todos os que já passaram, com esse que está aqui agora. Então, até que para os professores, na questão salarial, falta pouca coisa, não é? A nossa luta agora foi para o precatório ser pago, para o pagamento do precatório em Santarém, que desde 2004 esse precatório entrou na fila, né? Santarém entrou na fila para receber o precatório em 2004. Aí 2 governos passaram, não mexeram os pauzinhos, né? Então ficou lá. E agora o Simprosan, agora nós vamos ter que ir para cima do governo e foram várias conversas, vários diálogos para que a gente pudesse fazer com que porque é a prefeitura que tem que se mexer. O que o sindicato faz? O sindicato, por sua vez, ele cobra, ele mostra caminho, porque o nosso jurídico, doutor Isaac Lisboa, hoje, ele mostrou todos os caminhos para a prefeitura. E no último dia, meia-noite, que era o último dia para se conseguir trazer o precatório para Santarém, de fato, o prefeito Nélio chegou lá e conseguiu assinar esse documento. Mas o sindicato teve uma participação importantíssima. De onde vem essa verba? Do governo federal. Essa verba, ela é uma verba que deixou de ser repassada na época do Fundef, de 99 a 2006. Era uma pequena, centavos, né? Foi deixando de ser repassado. E os sindicatos do Brasil, eles se juntaram para cobrar isso, porque ficou devendo para os municípios do Brasil inteiro, estados também. Então, agora o governo está tendo que ressarcir com juros, não é, todo aquele valor que ele deixou de repassar para os municípios. Como o Fundef diz que 60% é para o grupo do magistério. Quem é do grupo do magistério? Gestores, os pedagogos e os professores. E, então, 40% é para a prefeitura, para ela trabalhar em reforma, para ela construir escola, para isso e para aquilo. Beleza. Acabou o Fundef, né, em 2006, e começa o Fundeb. O governo federal continua devendo, então nós vamos ter mais um precatório até 2020, onde termina o Fundeb e começa um novo Fundeb. Essa foi uma luta nossa, uma conquista, a gente comemorou de verdade. Ainda está sendo pago, viu? Está pelos aposentados agora. Outra coisa outra luta nossa agora que a gente precisa é a do periculosidade, inclusão de periculosidade para os vigias e insalubridade para as serventes. Essa é a nossa luta. Nós estamos na luta do concurso público para Santarém, que realmente aconteça, né? E nós estamos agora com esses 40% que ficou desse valor de 74 milhões, ficou para o grupo do magistério e em torno de 48 milhões para a prefeitura. Nós estamos, assim, cobrando do governo que ele faça quadras cobertas e coloque centrais de ar nas escolas. Porque, muitas vezes, se o nosso aluno já vem com fome de casa, ele já vem de uma família desestruturada, num calor desse, numa sala de aula lotada... Do jeito que a gente está vivendo, como né? Como é que ele vai aprender? Muito difícil, não né, professor? Então, a gente
A nossa luta não para, o sindicato está sempre com muitas pautas. Eu vejo que vocês têm muitas estratégias para promover o engajamento desses professores nessas atividades sindicais, né, professora? Sim. A senhora tem conseguido fazer com que mais profissionais se aproximem do sindicato? Nós temos, sim, com certeza. Como eu te disse, nós abrimos uma porta e humanizamos o Simprosan, principalmente acolhendo bem as pessoas. Quando a gente dá essa acolhida boa, o bom tratamento, quando a gente oferece oportunidades e quando você tem um sindicato que contribui no momento que você mais precisa, com certeza você vai reconhecer que você tem um sindicato que está caminhando com você. Então, é isso que nós estamos propondo o tempo todo, que o Simprosan cada vez mais melhore nessa forma. Acolher as pessoas que procuram, as pessoas se encantam e aí elas se associam. E elas sabem que nós temos inúmeros convênios. Inclusive, a UNAM é nossa parceira. A UNAM ela disponibiliza uma sala de aula todos os sábados para que o cursinho do pessoal do ensino fundamental, que vai fazer concurso público para servente e vigia, secretário de escola, está funcionando aqui. Olha, aqui que na bacana. UNAM, é nossa parceira. O IESP é nosso parceiro com os cursos na área da informática. Então, a gente vai buscar aquilo que o nosso colega, o nosso servidor merece. Precisa, na verdade, o que ele precisa para ele fortalecer o trabalho dele, porque quando ele fortalece o trabalho, ele se sente capacitado, se sente melhor, se sente mais forte. E é isso que o Simprosan hoje vem fortalecendo dentro da sua categoria. Que bom, eu percebo que a senhora está dando continuidade a uma entidade que é tão representativa para os educadores, professores. Isso. A senhora continua fazendo uns trabalhos de fortalecimento cada vez mais da educação no nosso município. Isso é muito bom para a classe e para o município de Santarém, né? Que esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo à frente do sindicato, isso reflete para a educação do município, né, professora? Direta e indiretamente. Com certeza. Olha, o sindicato hoje, assim, ele existe porque os que vieram primeiro, que começaram essa história de sindicato dos profissionais da educação em Santarém, eles com certeza batalharam muito, né? Eles com certeza se esforçaram, se doaram para que hoje eu estivesse aqui falando com você dessas inúmeras ações que o sindicato promove dentro da sua categoria. Por exemplo, hoje em dia nós não temos só uma festa da educação, que é o 15 de outubro, que é o dia do professor, da professora. A gente começou a fazer assim. Em janeiro, em fevereiro, é o dia do serviço, da pessoa que faz o serviço geral na escola. Então, a gente faz uma homenagem para eles. Aí, depois, é o dia do pedagogo, em maio. A gente faz uma festinha só com os pedagogos. Faz sorteio de brinde, faz brincadeira, tem consulta médica, que a gente 10 consultas por especialista. Então, todo mundo aproveita, sabe? Aí nós vamos agora para a Festa das Serventes, que vai ser este sábado agora. Já disponibilizamos 10 consultas com cardiologista, com clínico geral, com oftalmo, enfim. E eles vão procurando aquilo que eles necessitam, eles se inscrevem, o sindicato paga para eles. Vai ter um churrasco, é um almoço para eles, é um dia de brincadeira, é um dia leve, onde eles dançam, cantam, fazem aquilo que eles querem para eles se sentirem bem, ficarem leves. Ficarem renovados, né? Isso. Que legal. No mês de outubro, nós temos a Comenda Sofia Biriba, que é uma homenagem que o sindicato vem fazendo há muitos anos para aqueles professores que, eu não vou te dizer aqueles mais velhos, mas os que mais que experientes. têm mais experiência na educação, que se destacam lá pela escola, que tem muitos, né? Então, a gente faz essa homenagem, que é da Comenda Professora Sofia Biriba. Nós temos o show de prêmios, que a gente vai estar esse ano sorteando R$24 mil, não é? Serão 95 prêmios de 250. Olha, que legal. Nós vamos ter um almoço lá no Balneário, dia 15 de outubro, que os nossos associados, sua grande maioria são os professores.
vamos ter lá música ao vivo. Vai ser um dia de sorteio de prêmios também. Olha, que bom, aí em professora. novembro tem o dia do diretor de escola, coordenador de MEI. Em dezembro, no Natal, a gente faz o kit natalino. Então, a gente vive para o associado. Todo o nosso trabalho é para o associado. Olha, que bom que a senhora está fazendo esse trabalho de valorização dos profissionais da educação. Isso é muito bom para a gente. E para finalizarmos esse bate-papo, eu gostaria de saber quais são as principais mudanças que a senhora já observou ao longo dos anos e quais são as perspectivas e planos para o futuro do sindicato para melhorar ainda mais o trabalho e as condições de vida desses profissionais da educação. A gente tem um país chamado Brasil, não é? E que esse país, ele vive uma onda. Uma hora a educação está aqui, outra hora ela está aqui, outra hora aqui, conforme os governos vão entrando e saindo desse nosso país. E a gente sempre está reclamando. Eu sempre digo que a educação é a base da nossa vida. Que sem a educação a gente não se dá valor, a gente não se enxerga como um ser especial para a sociedade que a gente vive. A gente precisa melhorar as escolas, a gente precisa conversar com os governos para eles encontrarem uma forma de a escola ser não só a casa desses alunos, e não só aquela que acolhe os funcionários, os servidores, que eu não quero dizer só os professores, mas quero dizer os serventes que contribuem com a merenda escolar das crianças, que hoje a gente chama de alimentação escolar, com os vigias que recebem as crianças no portão, que são tão conhecidos pelos alunos, que onde eles veem os vigias, olha o seu fulano, olha a dona, faz a merenda e tal, os secretários, enfim, todos os servidores da escola, onde eles se sintam confortáveis para realizar o seu trabalho da melhor maneira possível para que a criança aprenda. Para que ela se sinta, a escola seja um espaço onde ela goste de chegar, sabe? Sim. Onde ela goste de ficar. Porque tem criança que chora ao entrar na escola porque quer voltar para casa. E tem criança que não vê a hora de bater a campa para voltar para casa. O que será que essa escola tem? O que falta para a escola que eu tenho e para a escola que eu preciso ter? O que é que está faltando? Então, o sindicato vai dialogando com o governo sobre isso. Vamos melhorar a segurança na escola, né? Por que será que a gente tem tantos jovens na marginalidade ou vivendo à margem de uma sociedade? Porque onde foi que nós erramos nesse momento? Falta mais escolas, falta profissionais mais qualificados, falta mais atenção à educação? Com certeza falta, né? Com certeza falta. E o sindicato, ele está preocupado com isso, porque se o professor está adoecendo demais, a gente está culpando muito a Covid, mas principalmente os professores, eles estão com problema de esquecimento, eles estão com problema de dores na cabeça, e eles estão assim se sentindo doentes mesmo. Olha, eu já vim atrás da minha aposentadoria, gente, eu não aguento mais. As crianças não têm mais família, essas crianças não respeitam mais o professor, são reclamações como essas. Mas o Simprosan sempre está ajudando nas escolas, levando as palestras, contribuindo com o que pode, com o que as escolas solicitam do sindicato. Então, esse sindicato, a gente precisa continuar com ele, a gente precisa fortalecer cada vez mais essas ações, para que a gente se sinta útil, né? Dentro de um sindicato que se move, que não está parado. Sim, com certeza. A gente percebe que o sindicato está em movimento. Parabéns pelo trabalho que a senhora está fazendo, a sua equipe. Professora, foi uma satisfação muito grande contar com a sua presença aqui no Podcast 1. Essa foi a professora Clarice Rebelo no Pódio 1.